Como é bom adorar a Jesus. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está aqui, amém? Amém. Se Ele está aqui, você o adorou. Se você o adorou, você sentiu a presença dEle. Mas se você não o adorou, você está desligado. É hora de ligar o pensamento ao trono da graça e dizer: Jesus, obrigado pelo fôlego da vida. Jesus, obrigado pelo perdão. Jesus, obrigado pela bênção do abrigo. Jesus, obrigado pela bênção da família. Jesus, obrigado pela bênção dos filhos. Jesus, obrigado por esta nação. Se você está adorando, você vai receber a bênção do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Continue adorando a Ele. Continue glorificando a Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, na hora da oração, você pode expressar falando em mistério com Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, não segure, fale em mistério com Deus. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai, a liberdade, nós estamos na presença de Deus e a liberdade para adorar a Ele. E o melhor momento de você abrir a boca e expressar com a sua voz é no louvor. É que o momento é hora de glorificar a Deus, exaltar a Ele. Porque lá no mundo, quando um jogador marca o gol, o povo grita, pula, berra. E nós que estamos adorando o Rei dos Reis, porque não podemos abrir a nossa voz e soltar a voz. Porque a palavra de Deus fala: todo fôlego louve ao Senhor. A palavra de Deus fala que da criança sai o perfeito louvor. E tem muitos pais que não ensinam os filhos a louvar a Deus. Muitos pais não ensinam os filhos a adorar a Deus. Vivem a vida segundo o mundo. Que a palavra fala: ensina a criança no caminho que deve andar. O pai e a mãe tem que estar presente, ensinando os filhos, inculcando a palavra na mente dos filhos. Muitos pais não têm tempo para ensinar os filhos. E quem ensina é a internet. Mas a missão de ensinar é aos pais. É claro que os filhos devem honrar os pais. A palavra fala: filho, obedecer aos nossos pais. Que é o primeiro mandamento com promessa. Mas nós, como pai, não ensinamos nossos filhos, nós estamos errando e temos que pedir perdão para Deus. Ensina a criança no caminho. Ensina o seu filho a louvar, ensina o seu filho a tocar instrumento, ensina o seu filho a falar de Deus, ensina o seu filho a fazer orações, intercessões pela família. Ensina o seu filho a orar pelo alimento, ensina o seu filho. Mas tem pais que não estão ensinando. Estão deixando para a igreja fazer. A igreja ensina a palavra, mas 40 minutos é pouco tempo. E nós, como pais, falhamos muito em ensinar nossos filhos. E por isso nossos filhos não louvam a Deus. São poucos que louvam. São poucos que expressam louvores. Alguns ficam só de dentro. Termina o culto, está lá fora no game. Não fala de Jesus, não conta de Jesus. Se nós vamos morar no céu, amados irmãos, nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar do reino da luz. É tempo de nós despertarmos. E a palavra fala: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Não deixe que a anestesia do mundo venha tomar conta da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas desperta para as coisas do reino celestial. A lição de hoje é do julgamento à ressurreição. A leitura bíblica que entrar se encontra em João capítulo 19, versículo 17, 18, depois 28 ao 30, depois 20, capítulo 20, versículo 6 ao 10. Você que tem a sua revista pode acompanhar, se não tem, você pode acompanhar pelo telão. Eu vou ler os versículos, tem que ler a outra versículo, senão eu vou fazer aquela leitura como nós fazemos sempre. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota.
onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopro, encheram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então hoje nós vamos aprender esta lição. Textual, textual. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Em verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Aleluia. Que possamos colocar em prática que nós lemos agora. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Vamos orar pelo nosso irmão Diácono Lívio, que estará ministrando a missão de hoje. E nesta oração, ore ao Senhor para que Deus o use. Nós somos chamados para interceder. Amém. Nós somos chamados para orar. Nós somos chamados para adorar. Nós somos chamados para ser filhos de Deus e correr com Cristo. E quando Deus usa meu irmão, minha irmã, um jovem, uma criança, um adolescente, isso alegra o nosso coração. E que possamos ter esse desejo de ver Deus usando os irmãos. É o meu desejo ver Deus usando cada um dos irmãos. Eu tenho chamado os irmãos para me ajudar. Vocês vão falar, eu não sei, não consigo, eu sou pequeno. E assim por diante. Mas é Deus que capacita, amados. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te nomeou. O seu nome já está no livro da vida, não se envergonhe disso. O seu nome já está no livro da vida. E a palavra de Deus fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Ele, que te chamou, que te escolheu. É sério. Não deixe a palavra entrar para um ouvido e sair para o outro, mas deixe que a palavra entre no teu coração. Muitas vezes nós estamos com o pensamento do nosso olhar em outros lugares. Mas na hora da administração da palavra, nosso pensamento tem que estar na palavra. Nós temos que absorver a palavra. E muitas vezes nós perdemos tempo com outras coisas. Porque não queremos ouvir Deus falar. Porque é uma verdade. Nós não queremos ser confrontados pela palavra que é verdade. E a palavra fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para servir o Senhor, para adorar a Deus, para abençoar a família. Então, nesta noite, ore comigo, para que Deus use nosso irmão, para a glória dele. Amém? Amém. Oremos. Pai, Tu és santo. Aleluia. Eleva nas tuínas, nas tuínas, Leman to be a basuri, found the book behind the leaves, fully engaged your diversity.
E dá de nasce dele, lá nasce dele, que não pode ser ele, onde houver de lá. Leandro, vendo ali, vestindo, lavar, e ficou berrando, vexurere, lá, e ele, bicho, ele, baixo ele. E quando ele manda ele andava para subir, anda lavarega, andava cobre, anel, ele banheiro, nidi, ia para o vestido, anda puxar. Ah, na quando leva cobre, ele deve levar subir, dava na mori que de obre abe. Diante lá, pranava cobrana, de igreja vestido, de dávias, e minha tuíri, de do berrante, de becara, becando, de doer, nele, vestido, na e tivesse. Ah, benabe, cobrana, begabai. Levanto ebra, nobre, neve, conto, e balada, da breve, de leve, do fichi, e me queria, ne vienda lá, e não queria, nobre, neve, tcheria, lá, e direva. Ah, me queria, leva, Temiando ele, nave, fui, mexeve, leme, deviando, quebre, a nobre, nele, a tcheria, lá, meu povo, quantas vezes usei o meu ungido para falar convosco, deviante, estou alertando de cabra, mas é tempo de buscar ele, chuberana, grande o ebenene, que cantuei, clamai, de cabra, muito bem. Ah, mas há uma sonolência, lá recobre, nele cobre, me cai que não conseguem, de caralho. Deviando ele, mas é tempo de gritar. Devianar, equipe, bique, calamanchuri, neve, de guerra, Miguel. Ou só vai gritar quando vier o aperto, nem me cobre, nem bagulho. Estou avisando por amor a vós, meu povo, né? Cai, clamai, buscai a minha face enquanto é tempo, né? Compreende, andai, cai, chorei, cai, tu ele, ande, alegre, andai. Eu estou usando meu servo nesta noite. De uma forma diferente, calabachubria, porque eu quero a minha igreja na posição, recoltoerandelai. Debrabra dobrívia, andai, cuchuevia, na machura legal. Não assusteis, tem que compreender quando se acontecer algo no meio de vós. É o meu trabalhar, te cobremando ele, porque eu sou santo. Levianda lá diz o Senhor, recai santificai-vos. Pai amado, Pai Santo, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai querido, todos os pecados que nós cometemos contra Ti, Senhor. Os Teus olhos viram todos eles. Nos purifica com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, nos purifica, nos transforma. E agora, meu Deus, apresentamos a Ti o Teu servo, o diácono Lívio, Pai, que está aqui pela Tua graça e misericórdia para ministrar esta lição. E Tu sabes, Pai, que o Teu servo tem confessado que dele mesmo não tem nada, mas é totalmente dependente da Tua graça, para ministrar a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Para ministrar a Tua palavra aos corações dos Teus filhos que aqui estão reunidos, Pai. Não deixe o diabo tirar a atenção, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, peleja conosco agora. Envia os Teus anjos agora para pelejar conosco, Pai. Usa o Teu servo para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus.
por esta oportunidade que Deus nos concede, né? Mais uma vez aqui, para poder ministrar essa lição. Louvado seja Deus. E nós vemos o tão grande amor de Deus na nossa vida, né? E assim, desde já eu quero me colocar na posição, né? E cadê a mão? Esperando ela chegar. Mas agradecer a Deus, porque digo assim que eu falei assim, a gente sempre tem batalhas, tem lutas, principalmente quando a gente se envolve com a obra de Deus, quando a gente se envolve em querer, né, consagrar a nossa vida e querer fazer melhor para Deus, né, tudo aquilo que vem às nossas mãos, né, e nós vemos que a aprovação vem, né, mas que nesse momento a gente não fique com aquele sentimento de melancolia, com aquele sentimento de você ficar se apiedando, né, se vitimizando, como o pastor sempre diz, né, diante de Deus, né, para a gente poder estar diante dele com as nossas vestes limpas, né, reconhecendo que a aprovação vem, mas ela vai passar, né, ela vai passar. O deserto vem na nossa vida, mas é para nós aprendermos e sairmos do outro lado com a bênção na mão, né? Quando eu pedi aqui, na hora do louvor eu estava ali, Deus me incomodou ali. E quero assim estar falando aqui, principalmente com a minha família, minha esposa, meu irmão e a Jamila também. Que é isso diante da igreja, que a gente faz parte desse povo. E